Oi, eu sou Silmara, esse é o Momento 1 da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de falar sobre a TBR temática de Halloween com os livros que eu pretendo ler nesse mês de outubro, mês dos trevosos, e eu, como boa trevosa que sou e amante dos livros de terror, leio terror o ano inteiro, não poderia deixar de ler só terror nesse mês especial. Esse vídeo tá um pouquinho atrasado, já era para ter saído, só que o arquivo foi corrompido, eu tive que gravar de novo, então por isso que ele tá saindo um pouquinho depois. Mas antes de falar desses livros que eu pretendo ler, aproveita que você tá aqui, os recados de sempre, já senta o dedo no botão do like para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, porque a gente já tá chegando aí na meta dos 2.000 inscritos e quando a gente chegar, eu vou vir aqui fazer um convite para vocês. Lembra também que todos os livros que eu citar, eu vou deixar o link de compra da Amazon aqui embaixo na descrição. Se algum te interessar, você quiser ler também, comprando com meu link me ajuda muito, mas tem também o link geral que você pode comprar qualquer coisa sem ser livros, que vai me ajudar bastante também. E o último recado, eu quero agradecer também ao patrocinador do vídeo, que é o Cuponomia, que é uma plataforma de cupons e cashbacks, que é parceira de mais de 2.000 lojas. As que eu mais uso são a Amazon, Submarino, Americanas, mas tem várias outras lojas também, que você pode comprar com cupom de desconto e receber parte do seu dinheiro de volta em forma de cashback. O diferencial é que esse cashback ele pode ser depositado na sua conta bancária, então ele não fica ali guardado para você utilizar somente em outra compra, então isso eu acho sensacional. Quando você também adiciona a extensão deles no navegador, você já recebe notificação quando você acessa alguma dessas lojas parceiras, já vai aparecer também quais os cupons de desconto estão disponíveis para você. E aqui embaixo na descrição tem o meu link de cadastro, o primeiro link que vai aparecer. Você se cadastrando nele já ganha R$5 de bônus, e aí quando você completa R$20, esse valor que está na sua conta do Cuponomia, você já pode transferir para a sua conta bancária. Então, compensa demais. Gente, já passando então aqui para os primeiros livros, né? O primeiro livro que estava na minha meta é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Greg Hendrix. Só que esse livro aqui, já finalizei a leitura, né? A gente já tá aí quase chegando na metade do mês, então esse daqui eu já terminei. Mesmo porque também é um livro muito rápido, a leitura é muito fluida, passa muito rápido, você acaba não sentindo, né? E principalmente eu tava, né, querendo finalizar essa leitura para poder assistir o filme que saiu na Amazon. E eu também já assisti o filme. O livro, ele tem essa pegada de terror cômico, né? Aqui tem toda uma vibe focada nos anos 80. Essa parte é a melhor parte, na minha opinião. Vai contar a história dessas duas amigas, que elas são adolescentes ali no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. Então, várias das referências que o autor aborda aqui, que ele levanta nessa história, foram referências que eu também peguei, nascida lá nos anos 90. Então, aqui, por exemplo, tem vários testes de revistas que eu era obcecada quando eu era criança por esses testes. Então eu fazia muito dessas revistas nacionais, Capricho, Toda Teen, nossa, eu amava. Foi muito nostálgico pra mim, trouxe várias lembranças. Fora as músicas também, que eu amo música dos anos 80, principalmente dos anos 90. Então várias daqui eu reconheci. E várias dessas músicas também já aparecem aqui nessa folha de guarda que é linda e tem essas fitas também como referência. E eu gostei bastante desse livro. Basicamente, né, como o próprio título diz, vai falar sobre essas duas amigas em que uma delas, a outra amiga, ela suspeita que ela tem ali um caso de possessão demoníaca e que acaba rolando esse exorcismo. O livro, ele aborda várias questões problemáticas, várias pautas em que, quando ele levanta dando uma alfinetada, ele não desenvolve tão bem, né, o que é que ele tá abordando. Como, por exemplo, tem essa escola que elas estudam, que é uma escola religiosa. E nessa escola, lá nos anos 80, eles têm alguns dias temáticos. Então, por exemplo, tem ali o Dia da Escravidão, em que os alunos, eles pegam outro aluno de escravo. Então, assim, é completamente nonsense, completamente de mau gosto. Só que o autor, pra mim, ele deixou isso claro. Ele não precisa falar pra você com todas as palavras, mas eu entendi o recado. Assim como várias outras questões sociais, o fato das duas amigas, elas serem de classes sociais diferentes, e uma sempre tem mais relevância do que a outra, né? Então, a família que é rica, por exemplo, ela acaba sendo mais ouvida, sendo mais acreditada do que a outra família em que a menina, ela é simplesmente bolsista nessa escola, então ela não é relevante, as coisas que ela fala são duvidosas, ninguém acredita. Então, todas essas partes mais problemáticas, eu gostei que o autor levantou, eu não senti essa necessidade de escrachar e falar, olha como isso daqui é terrível e não sei o quê. Só que
O final do livro, né, acabou me incomodando um pouquinho, como eu falei, né, já finalizei a leitura, então vou já aproveitar e falar sobre o que eu achei. E o final realmente foi difícil. As partes cômicas mais escrachadas eu ainda consegui relevar, eu consegui acompanhar o ritmo de humor. Só que o final, nossa, eu achei estranho. Obviamente não tem como falar porque é um baita de um spoiler, mas eu achei que meio que ficou confuso a parte da religião, a parte da coisa, né, da possessão demoníaca com a amizade delas. Tanto que aqui atrás até fala, né, a amizade delas é forte o bastante para derrotar o diabo. Então foi essa pauta aqui que acabou me incomodando. Então, no final das contas, para esse livro eu dei 4 estrelas. O ritmo de leitura dele é uma delícia, eu amei demais. Ele tem uma carga, assim, levinha, né, de terror. Pelo menos na parte do terror de você ficar com medo, de você ficar tensa. Mas, mesmo assim, ele também aborda vários assuntos mais pesados, né? Tem uma violência mais gore, mais gráfica. Tem uma parte envolvendo um cachorro que, nossa, acabou comigo. Geralmente, parte de cachorro em livro, eu já sou um pouco mais sensível, né? Então, eu gostei como foi feito aqui, fora essa edição da Intrínseca que tá lindíssima. Aqui também o livro levanta a pauta da beleza magra, né? De até onde vai o exagero, né? Em ter o corpo extremamente magro e como às vezes a própria família, ela tá tão focada nisso, né? Em ser magra que ultrapassa vários quesitos, várias questões éticas e acaba sendo fútil, né, em colocar a magreza antes da saúde. Tudo isso, todas essas questões eu achei que ficou muito bom. E pra quem gosta, né, dessa vibe mais anos 80, Stranger Things, eu acredito que vai gostar. Quem já assistiu o filme e acabou não gostando, como eu, esquece aquele filme que não tem nada a ver com o livro. O livro é infinitamente melhor, muito melhor desenvolvido. O final é muito diferente, então assim, se você assistiu o filme e você não gostou e acabou ficando desanimado pra ler, pode ler sem medo, que assim, não tem nada a ver, o livro é infinitamente melhor, sério. O próximo livro é a minha leitura atual, mas eu tô bem no comecinho, que é O Tempo Estranho, do Joe Hill. E essa é a minha primeira experiência com o filho do King, que é, né, o Baby King. E desse início que eu li até agora, eu já consigo sentir, né, algumas semelhanças com a escrita do King. Dá pra ver, né, que tem ali um pouquinho de inspiração e que eu tô amando. Mas eu acho que também dá pra perceber o toque original do Joe Hill, né, principalmente porque eu tô lendo vários livros do King que são mais antigos, que se passam agora ali, a gente tá pegando os livros que foram lançados nos anos 90. Aqui já é um livro contemporâneo, né? Um livro bem mais atual. Então a linguagem dele é diferente, os acontecimentos são diferentes, então tá bem interessante. Esse daqui é um livro de contos, né? São 4 contos grandes, principalmente porque o livro tem aí perto das suas 500 páginas. E uma coisa também que enquanto eu tava folheando me chamou muita atenção é que cada um dos contos já inicia com uma ilustração, eu achei bem legal. Então, esse daqui é o segundo conto, também tem essa ilustração, então achei bem interessante. Essa capa também eu gosto bastante, que tem a sombra, né, dessa pessoa aqui caindo, com várias dessas caveirinhas aqui, fazendo parte da sombra dela. E esse livro aqui, parece que o Joe Hill, ele aborda nesses 4 contos os terrores reais que fogem completamente do clichê. Daquele clichê comum de terror, de lugar escuro, tenebroso, silencioso, que a pessoa ouve um barulho, aí resolve ir lá investigar no meio da madrugada. Então aqui ele foge, né, desses temas mais clichêsões do terror e vai falar sobre, por exemplo, um tiroteio num shopping. Então, ele levanta a questão do porte de armas, da legalização e tudo mais. Tem um outro conto aqui que parece que envolve uma tal de chuva de agulhas, que é assim, tenso. Pelo menos a ideia em si, né, ela me soa bem tensa. Então assim, tem tudo pra ser um terror tenebroso, só que diferenciado. E como é o filho do mestre, eu não espero nada menos dele de ser uma escrita muito boa. Filho do meu autor preferido, tem, né, grandes chances de eu acabar gostando bastante do livro, e fora também que livro de contos é muito bom pra gente intercalar com outras leituras, que é o que eu vou acabar fazendo. Outro livro da TBR temática de Halloween é o Território Lovecraft, do Matt Ruff. Aqui tem esse adesivo que me incomoda, escrito agora uma série HBO, e que eu tenho uma agonia, mas que eu não quero tirar. Eu acho que vai sair um pedaço da capa junto, então vou, infelizmente, deixar ele aqui mesmo. E, segundo, né, a dona Amazon, ela me promete trazer uma história aqui que é uma jornada fantástica e assustadora, primeiro porque a história se passa nos Estados Unidos dos anos 50, então assim, segregação tá no auge, e parece que vai contar aqui a história de um mocinho, que ele é negro, e parece que ele é veterano de guerra, e se eu não me engano nessa época é a Guerra da Coreia.
E o pai dele, ele desaparece misteriosamente, parece que ele vai em busca, né, do pai. Só que aí envolve uns rolês macabros, tipo sociedade secreta, rituais de sangue, umas coisas satânicas, umas coisas assim, bem tenebrosa. Alguma questão de sociedade macabra, alguma coisa assim, e como se já não bastasse, né, os terrores reais dele, como se não bastasse ele viver, né, numa sociedade extremamente preconceituosa, ele ainda precisa passar por essas esquisitices bizarras. E parece que esse livro aqui, ele vai fazer algum tipo de ligação com os livros do autor, né, do Lovecraft, que era declarado abertamente, né, como uma pessoa racista, principalmente na sociedade, na época que ele vivia. Mas como hoje em dia eu não faço questão, né, de ler nenhum dos livros do autor, eu acho que eu vou passar muita raiva lendo, então eu prefiro nem dar chance, porque eu acho que não vai ser proveitoso pra mim, mas que esse livro aqui me chamou a atenção porque justamente essa ligação que ele vai fazer é para abordar essa pauta, né, do racismo, juntamente com essa fantasia muito doida que é conhecida, né, como Lovecraftiana. E esse adesivo, né, que fala que agora é uma série da HBO, inclusive eu já iniciei, né, essa série, mas eu assisti, eu acho que foi um episódio ou dois, e eu amei quando eu tava assistindo, por isso que eu dei uma pausa na série e decidi fazer a leitura dele primeiro e novamente, né, uma edição muito bonita da Intrínseca. Tem esse corte azul aqui, maravilhoso, capa dura. Então, mais um livro que tem tudo pra dar bem bom e eu acho que eu vou gostar da leitura. Vamos ver. Esse próximo livro aqui, que eu coloquei na TBR, eu até comecei a ler há muito tempo atrás, só que tava me incomodando muito, porque eu tava sentindo um cheiro de charlatanice. Então, eu acabei abandonando na época, mas agora eu decidi voltar e vamos ver o que vai acontecer, né? E o livro é o Ed Lorraine Warren, Os Demonologistas. E, inclusive, ó, tem até aqui na fitinha onde que eu parei. Eu li 30 páginas desse livro. Só que eu parei porque logo de cara, eles estão numa palestra, eles estão falando sobre os casos que eles pegaram. Então eles estavam falando, né, de demônios e mistérios, só que tudo que eles estavam falando me soava. Primeiro que parecia uma palestra meio coach, motivacional, só que invertido. Porque, na verdade, não estava motivacional. Na verdade, para mim, a associação, pelo menos que eu fiz quando eu estava lendo, é que parecia uma grande lavagem cerebral para as pessoas realmente acreditarem no que eles estavam falando. Mas o problema é que eu não estava acreditando. Então, qual vai ser a minha questão agora, né? Agora eu vou com uma outra mente para essa história. Eu vou com uma mente mais aberta e eu vou ler como se eu estivesse lendo um livro de ficção e não um livro biográfico de não ficção. Porque realmente as minhas crenças, elas são muito diferenciadas, né? Eu sou muito mais cética para esses assuntos em que as pessoas às vezes veem demônio, né? Elas conseguem relacionar o que elas estão vendo como necessidade de exorcismo, possessão demoníaca e tudo mais, quando na verdade tem outras questões que podem até ser explicadas de uma forma mais científica, de uma forma razoável. Então, por isso que eu sei, né, dessa minha dificuldade, ou pelo menos, né, esse ceticismo. Então, eu vou ler de uma forma diferente. Principalmente porque os filmes, né, que envolvem esse casal, principalmente, né, o Invocação do Mal, eu amo. Nossa, eu amo demais aquele filme, os atores, a vibe do filme, eu acho sensacional. Então eu vou ler da mesma forma que eu assisto o filme, como uma história de ficção. Aí dessa forma, acho que vai fluir melhor e, novamente, né, uma edição bem lindona, essa daqui já é da Dark Side, em capa dura também, tem essa folha de guarda bem bonitona, veio também com esse card aqui da Annabelle. E uma coisa que eu achei bem interessante é que o livro tem algumas fotos, e isso aqui, ó, achei bem legal. Vamos ver, né, se nessa parte, quando chegar a parte das fotos, sim, né? Me faz acreditar um pouquinho mais nesses relatos de casa assombrada e demônios e tudo mais. Daí o próximo que eu coloquei na meta, que é um livro que eu pretendo ler bem perto do Halloween, é o Frankenstein, da Mary Shelley também. Nessa edição aqui bem lindona da Dark Side. Esse daqui é um super clássico, né, do horror gótico. Inclusive, ele completou, se eu não me engano, 200 anos desde a criação dessa história. E esse livro também, ele tá na meta, né, do ano. Eu tava esperando esse timing, eu queria ler ele no Halloween. Nossa, eu amo demais essa edição, ela é tudo pra mim. Fazia muito tempo que eu babava demais nessa edição da Dark Side, ela também tem algumas ilustrações, é incrível, que edição linda. E esse daqui falta, né, só ele pra completar as minhas leituras da tríade aclamada do terror clássico, junto com o Drácula e o Médico e o Monstro, que eu amo, sou apaixonada pelos dois. E eu acho que esse daqui também tem tudo pra me agradar. E essa história é muito engraçada, né? Eu acho que esse livro, em relação à publicação, né, de quando a história foi publicada,
Eu acho que é a história mais antiga que eu tenho na estante, porque ela foi publicada em 1818. E por ser, né, já uma história muito aclamada, já muito conhecida na nossa cultura popular, vai contar a história, né, dessa criatura que foi feita pelo médico, né, pelo Dr. Frankenstein. Eu não lembro se ele era médico ou cientista, mas que não envolvia medicina naquela época, enfim, não lembro. Eu sei que ele estava focado em transformar tecidos mortos e gerar vida, mas de uma forma artificial. Então ele estava tentando reanimar, né, esses tecidos, só que daí ele acaba criando essa criatura que tem vontades próprias, tem os próprios pensamentos e acaba dando ruim. E eu tô bem curiosa pra saber como que é a linguagem desse livro, né? Por ser um super clássico, muito antigo, a gente acaba entendendo melhor, né, o trabalho, a importância da tradução. Eu li bastante sobre isso no último livro, né, o clássico que eu li, O Morro dos Ventos Uivantes, que realmente tem uma tradução absurda. E ele também, né, é outro livro dessa época, de 1800 e pouco, então eu tô curiosa, né, pra saber como que é essa linguagem da época nessa tradução aqui da Darkside, que não é a mesma tradutora do Morro dos Ventos Uivantes. Eu acho que era Marcelena, essa daqui é Márcia Luísa, algo do tipo. Mas vamos ver, esse daqui eu tô pretendendo ler mais pro finalzinho do mês. E aí, se der tempo, eu vou encaixar essa leitura aqui, que é um livro bem pequenininho, um livro nacional, que é O Vilarejo, do Rafael Montes. E além de ser um livro super curtinho, eu tava folheando ele, e ele também tem várias ilustrações, ó. Essa ilustração aqui, bem interessante. Tem umas partes também que, além da ilustração, ele pega essas gotículas de sangue nas páginas. Então, o trabalho gráfico aqui tá bem bonito. Olha essa ilustração aqui, que coisa linda. Nossa, muito bem feito. E esse daqui, sinceramente, eu não tenho certeza se vai dar tempo de ler. Eu coloquei ele como meta só se acabar o mês e eu consegui dar uma encaixada nele. Eu acho que vai dar, né? Porque, como eu disse, né, o livro curtinho, cheio de ilustração, tem perto aí de 100 páginas. E ele tem uma vibe que eu achei bem interessante, que é uma vibe de horror mais gótico. Vai contar a história de um padre. Ele vive ali nos anos 1500 e pouco. E esse padre também, ele é demonologista. Ele acaba fazendo ligações entre os 7 pecados capitais e 7 demônios, ou algo do tipo. Então, pelo que eu entendi, aqui são 7 histórias e todas elas se passam nesse vilarejo. Inclusive, parece que dá para ler as histórias em ordens diferentes, que no final das contas tudo se encaixa, mas, né, não tem necessidade. Eu vou ler o livro na ordem que ele me der. E essa daqui vai ser a minha primeira experiência com a escrita só do Rafael. Eu já li outro livro dele, né, que é o Bom Dia Verônica, mas é o livro dele com a Ilana Casoy, que é uma autora que eu já conhecia muito pelos livros de não ficção dela e que eu amo. Só que dessa vez, vamos ver, né? Eu vou começar por esse daqui. Eu tô bem ansiosa para ler os livros do Rafael. Eu vejo muita gente que comenta sobre eles, tem muita gente que não gosta dos livros dele, tem muita gente que eu conheço que gosta e gosta muito. Então, vamos ver, né, qual vai ser a minha experiência. Tô bem curiosa e vou começar por esse daqui. E eu já tô considerando que final de mês, dia 30, tem as eleições, segundo turno. Já sei que eu não vou conseguir ler nada, porque eu vou ficar lá obcecada acompanhando as apurações, mas assim que acabar o dia 30, eu tenho esperanças que a gente vai iniciar o dia 31 de outubro, o Halloween, com uma esperança que esse terror que eu pelo menos vivi, um terror nesses últimos 4 anos, que vai finalizar e aí a gente pode saborear esses terrores ficcionais. Mas enfim, me contem aqui embaixo nos comentários se algum desses livros você já leu, me conta o que você achou, ou se algum deles você também tem interesse em ler. E também me contem o que vocês estão lendo, o que vocês pretendem ler nesse mês, seja terror ou não. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo. Um beijo.